Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Alexandre Bidala aqui, novamente com o meu parceiro Alex, tudo bem com o senhor? Muito bem. E aí, Alexandre, como é que tá? Show de bola, Show temos de um bola. convidado ilustre hoje, hein? Agora, Olha hoje o papo vai só. ser ainda mais de alto nível, certo? Aí sim, hein? Show de Galera, bola. estamos aqui hoje com um convidado super especial, um cara que tive o prazer de conhecer na minha época de TOTS, Bruno Luan. Brunão, prazer estar aqui contigo, obrigado por aceitar o nosso convite, bate pronto, mandei um WhatsApp pro cara à noite, falando, não, só fala local e endereço que eu tô aí com vocês. Aí sim. Prazeraço estar contigo e se apresenta aí pra galera para conhecer um pouquinho sobre você, né? Que já tá conhecido pra caramba, mas se apresenta pra gente começar o Que nosso é papo, isso. bate-papo. Ilustre, conhecido pra caramba, o peso tá forte aqui, né? Bom, pessoal, sou o Bruno Luan, Bruno Patrocínio, também podem me procurar, Bruno Carvalho também, na verdade. Também, né? Qualquer Tem nome. vários, né, meu? Eu uso todos, na verdade, né? Mas Bruno Patrocínio e Bruno Luan fica ali. Bom, obrigado pelo convite, principalmente, né? Show de Para vocês bola. que não me conhecem, Obrigado. eu sou um líder de produto, né? Trabalho hoje na TOTUS, liderando a vertical de prestação de serviço. Eu brinco que de cemitério a clube de futebol é tudo serviço, então minha missão é criar produtos para esses segmentos É verdade. que hoje, além de representar 2/3 do PIB do Brasil, muito ainda trabalham no Excel, muitos trabalham ainda no papel. A gente comentou até alguns antes aqui, Exato. um pouco Não é nada retrógrado. digital ainda, né? Exatamente. Bom, Business Agility 5 dimensões, eu tenho experiência de produto já vai fazer uns 7, 8 anos praticamente. Cheguei a trabalhar com produtos de dados, produtos de inteligência artificial, tive uma oportunidade de passar por uma grande empresa alimentícia fora do aspecto de tecnologia, liderando a vertical do COI de produto, agilidade e design, né? Também dá para fazer um deparo bacana, que é como uma empresa core tech, empresa não core tech, né? No uso disso. E é isso, estou empolgado aqui para bater o papo com vocês. Muito bom. Bem-vindo, Bruno. É um prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Show de bola. Pra gente começar, né? Vamos explorar um ponto que é bastante desafiador. Qual é o seu principal desafio que você enfrentou na sua carreira com gestão de produtos? Gestão de produtos, cara. Primeiro acho que uma pergunta capciosa, né? Principal Já desafio, começa, né? Principal desafio já começa a vir um backlog na cabeça. Né? Tem um monte, né? Prioriza. Deixa eu priorizar, deixa eu escolher qual deles é melhor, né? Eu acho que o principal desafio, talvez, em gestão de produto, e isso pensando em todas as experiências que eu tive, acho que é muito mobilizar a equipe que está trabalhando a entender que existe um cliente por detrás daquele ticket ou daquela demanda que está vindo, né? Às vezes a gente, ainda mais nas empresas que são muito tradicionais, produto muitas vezes é o fim do waterfall, né? É o fim ali do cronograma, é quando chegou aquela etapa. Mas você vindo para uma pegada um pouco mais lean, um pouco mais agilista, você, na verdade, tem uma preocupação de entrega de valor para o cliente na ponta, né? E conseguir traduzir, fazer um time entender que além daquele ticket, além daquela demanda, existe uma empresa que pode parar se o seu produto não funcionar, uma empresa que pode ser muito mais rápida se o seu produto entregar um melhor valor de negócio. Acho que essa tradução, de fato, da preocupação para com o cliente foi um dos maiores desafios que eu sinto que eu tive, assim, em conseguir traduzir isso de alguma forma, né? Bacana. Mas também tem o tempo de maturidade, né? Quando você coloca isso para tracionar, por um lado, quando você fala de equipe, você tem pessoas. Exatamente. E aí você tem o que te chama de ramp-up, né? Quando você consegue começar a colocar isso para tracionar, as pessoas entenderem, criar um senso de autonomia, um senso de dono, porque, cara, se eu fizer alguma M grandão ali naquele cliente, vai parar. Vai gerar uma série de coisas na cadeia produtiva. Então, é difícil também isso, né? É bem difícil. Eu particularmente gosto muito de usar a curva de Tuchman com o time, né? Boa. Eu sempre trago aquela questão de quando você implementa um novo processo, o time vai entrar num período de tempestade, que eles vão performar um pouco menos, né? Boa. E eu gosto de reforçar que isso tem que ser respeitado, porque sempre é difícil. Pode estar com um time numa performance X, que é exatamente parecido do que você gostaria que estivesse mesmo. Você vai fazer algum ajuste numa expectativa de entrega, talvez num novo resultado de negócio, um novo QR ali que você está mirando para conseguir entregar mais resultado para o cliente. Só essa informação nova dá uma balançada na estrutura, né? E é isso que eu digo da curva de Tuchman. Bom, deixa eu pegar um gancho nesse assunto, né? Você trouxe um ponto importante, Bruno. Hoje, o grande desafio de todas as empresas, ou da maior parte delas, é aterrissar a estratégia. Sim, inclusive, sem dúvida. Nas pesquisas de Harvard, do Stunt Group e de N consultorias que tem aí,
esses são os top 10. Ele está ali em cima entre os principais motivos, né? Não conseguir aterrissar a estratégia e acaba impactando na performance do time. Só que quando a gente fala de performance no time, cara, tem duas variáveis importantes, que é a eficácia e a eficiência, né? Você falou você trouxe um ponto importante, que é a questão de quando o time está numa certa curva de aprendizado, quanto que a performance cai, né? E a performance cai mais num sentido de eficiência. Exatamente. Mas e a eficácia com dessa questão de trazer uma visão de produto mais alinhada, você conseguir aterrissar essa visão, o quanto que isso tem... Explora um pouquinho mais isso das suas experiências, o quanto que você conseguir aterrissar a estratégia no seu time, com a visão de produto, mudou a questão da eficácia. Não, isso aí é uma excelente pergunta, porque eficiência e eficácia é muito mal interpretado no mundo dos negócios, né? E de fato é isso, né? Quando você implementa um negócio novo, a curva de Tuckman, para quem não conhece, ela estabelece que quando você implementa um processo novo, você perde performance do seu time, que é a etapa de tempestade, até ter a etapa de normalização e a etapa de performance, para eles conseguirem ir além disso. Estão entendendo o contexto, né? Eficiência, ela é muito mais vinculada, talvez, à velocidade, a como que as coisas são deployadas ali, né? Eu fugindo do tecniquez, eu sou deployado, né? Que nem existe a palavra por sinal, mas para quem é desenvolvedor entendeu o que eu falei. Bacana. Velocidade realmente cai, eficácia realmente eu acho que vai muito mais vinculada a valor de negócio. Isso eu só consegui sentir de fato estabelecendo visão de produto. Eu acho que nos desafios que eu cheguei a assumir, particularmente o que eu estou agora, existia um descasamento muito grande do time entender por que eu estou acordando todos os dias para fazer o que eu estou fazendo, né? Foi até ali o ponto que a gente começou a estabelecer essa parte do porquê que esse produto existe. Foi a primeira pergunta, né? E é uma coisa simples, você pode perguntar para todo mundo da sua equipe, por que você está fazendo o que você está fazendo, por que esse produto que você está utilizando existe, em primeiro lugar. A resposta não pode ser para trazer mais dinheiro para a empresa, né? Tem que ter algum valor percebido clichê, né? Por detrás daquilo, né? Eu cheguei até a usar alguns frameworks de visão de produto junto com o time que atua comigo, né? Eu tenho sorte de ter uma fantástica agilista, uma fantástica gerente de produto atuando comigo nessa frente, né? Agora, a parte de eficiência e eficácia, a visão de produto, ela mudou demais. E foi bacana, eu posso até entrar no ponto de entender como que ela foi amadurecendo, inclusive. A partir do momento que você começou a criar a visão do produto e transformou isso meio que num mantra, e o mantra que eu digo é verdade, quando eu introduzi All Hands na minha equipe, né, todo mês para fazer um realinhamento de como eles conseguiriam conduzir, eu repetia, o pessoal não pode deixar mentir, eu repetia todo mês a visão do produto. Galera, vamos falar agora da vertical X. Só para lembrar todo mundo, essa vertical existe por quê? Aí a gente estabelecia ali o objetivo do produto nisso, né? Essa parte de eficácia começa a fazer sentido porque a provocação para a equipe era: o que eu estou fazendo hoje está conectado com isso aqui? Por exemplo, uma das nossas visões era ser a principal referência em produtos para prestação de serviço de uma forma simples e ágil. E aí você provocava isso na equipe. Poxa, o que eu estou fazendo vai me permitir ser a principal referência? E aí repetia. Fato. Se não tá ligado, não vai fazer e pronto. Era praticamente isso. E eu falei, galera, eu quero que vocês tenham autonomia nisso. Se chegar uma demanda que não está conectada com isso, não é para fazer. Né? Isso é super importante. E isso aí eu acho que começou a conectar muito forte com a eficácia, porque com o passar do tempo, a gente começou a escutar talvez a palavra mais difícil ali numa gestão de produto, que é começar a ouvir não. O pessoal começa a falar, pô, não dá para fazer, né? Isso aí eu acho que mudou muito. Bacana, show de bola. Então, Bruno, fazendo, né, um catado de tudo isso que a gente falou, aterrissar a estratégia, trazer uma definição de sucesso para o que você está fazendo do desafio naquele momento, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? O aterrissar a estratégia, ele pode vir de diversas formas, né? A visão do produto é só uma delas. Ela é só um reflexo da estratégia que normalmente vem lá dos boards. O famoso Olimpo, né? Praticamente, né? Eu gosto, não é clichê, eu gosto muito de OKR, né? E a ideia do OKR para cascatear a estratégia é realmente fazer alguma coisa que faça sentido, né? E funciona também, né? E funciona muito. E funciona você muito. Coloca o cenário para tracionar de fato. Para o meu time, em todas as oportunidades que eu tive, para todos os líderes de produto da minha vertical, eu acabei mostrando o famoso TED Talk do John Doerr, do livro Medir o que Importa, né?
que ele fala Measure What Matters, né? E o John Doerr, ele traz uma coisa que é muito fantástica pra gente, assim, que ele traz o exemplo do Google Chrome, né? Exato. Quando foi cascatear o porquê que o Google Chrome tinha que ser desenvolvido e qual que era a métrica de sucesso que eles deveriam medir, o objetivo em si era lá o melhor browser do mundo, né? O World's Best Browser. E o QR que eles provocavam era número de usuários. Quanto mais usuários, melhor. O poder por trás disso era fantástico, porque era um QR que tudo girava em conseguir trazer mais usuários. Eu acho que quando você acerta ter algo tão simples a ponto de conseguir fazer a galera gravar e se perguntar, pô, o que eu tô fazendo tá conectado, no caso do Chrome, né, a trazer mais usuários para a ferramenta, essa eficácia ela vem muito natural. E ela vem natural, e a eficiência, depois de passar da curva de Tuchman, ela fica muito tangível, né? E você começa a ver nos indicadores que aparecem. Isso é um grande case de sucesso pra gente, assim, lá. Olha só que legal, né? E, bom, a gente sempre pega esse gancho em todos os podcasts que a gente tá. Porque às vezes o pessoal pensa que OKR é um negócio novo. Não é pensa que o OKR é uma moda nova, né? Cara, produz o e definitivamente não é, né? Hipótese alguma. Começou lá atrás com Peter Drucker, com a gestão por objetivo. Sim. E aí depois o John Doerr começou pegou na isso. HP, na verdade. Aí depois ele pegou e trouxe isso para outras empresas, implementou na Intel, né? Sim. E aí esse negócio tá aí o que tá nos dias de hoje. Exato. Né? Ele até comenta que quando ele levou o QR para Google, os executivos da Google então comentaram, poxa, ele comenta no TED Talk, né? Cara, eles aceitaram bem o OKR, a Google? Eles falaram, cara, eles aceitaram porque não tinha nada. A única coisa que eles poderiam ter era também isso. Quando ele levou, ele fez o processo de OKR dele na apresentação, né? O tempo de apresentação que eu tinha que fazer, os KRs dele era relacionado ao que ele ia apresentar. Exatamente. Porque os caras não tinham estratégia nenhuma. Exatamente. Só tinha um buscador. Mas é uma ferramenta poderosíssima, principalmente para você cascatear em multinível, né? Pegar um gancho nesse lance do OKR. Isso é importante. Pegar um gancho nesse lance do OKR, que é um assunto que... todo mundo tá fazendo OKR hoje, né? Tentando. Todo mundo fala que faz agora. Na essência, no propósito, é outra coisa, fazendo, né? Ou tentando, exatamente. Todo mundo, mas perguntas como... E aí, né, a gente teve outros convidados aqui, a gente fez essa pergunta que são convidados que passam por portfólios, passam por gestão de produtos, gestão de times e etc. E existe uma grande dificuldade hoje em ter objetivos e resultados chaves que realmente te levem para esses objetivos. Né? Exato. E aí, olha só que engraçado, né? A gestão por objetivos, ela é importante porque ela está ancorada num principal ponto que a gente fala bastante aqui no Business de 5 Dimensões, que é no R rápido, aprenda rápido. Eu adoro Fail Fast. Porque você tem uma característica de experimentação. Exatamente. Tudo é hipótese, não é, Bruno? Tudo é hipótese. Tudo é hipótese. Então, é uma hipótese de negócio. Sim. Ela pode se confirmar ou não. Exato. Exatamente. Agora, se eu tenho uma excelente opção para fazer uma gestão por objetivos através de OKRs, mas eu construo errado os meus OKRs, você perde o senso dele. Ou no objetivo, ou nos resultados chaves para chegar até lá. E essa é a minha primeira pergunta para você, se você passou por isso, quais foram os desafios que você enfrentou em volta desse tema. A segunda pergunta, eu vou emendar e tocar a bola para você. Ele faz bastante perguntas. Eu faço bastante perguntas. Tá ótimo. A segunda pergunta é o quanto que a mudança ou abandonar um objetivo para focar em outro porque aquela hipótese não se confirmou, você venceu e como o time reage com relação a isso? Cara, é legal como essas duas perguntas são correlacionadas, né? Eu acho que todo mundo que vai começar a implementar o OKR, principalmente em empresas que têm metas muito convencionais e vão trazer para o OKR, tem alguns desprendimentos, alguns livramentos que precisam ser feitos, né? O primeiro deles, na minha visão, é parar de mencionar a funcionalidade dentro do OKR. Você tem um objetivo como... Isso a maioria faz, cara. É impressionante como essa quebra de paradigma. No primeiro momento é difícil. Né? É muito difícil e cai sempre. E às vezes dura anos isso aí. Exato. Porque muitas vezes o seu objetivo... Vamos pegar um objetivo bem dessa virada de chave tradicional. Sei lá.
construir o portal XPTO para atender XPTO. Já começa aí, o objetivo é isso, ele é vinculado a uma construção, né? Aí vira projeto, né? Aí já vira projeto. E o QAR é entregar determinada funcionalidade com a documentação XPTO, cara. E testado. E testado. Aí você pensa, que valor que eu entreguei pro negócio? Zero. Ainda bem que tem um testado. Ainda bem que tem testado. Não, e detalhe, né? Que a maioria erra também. Como que eu vou medir isso? Qual que é o nome disso? Eu não sei. Exato. Exatamente. Esse é um dos principais desafios que nós temos, inclusive, hoje está melhor, porque eu acredito que eu estou no meu 4º ciclo ali de metas nessas adaptações, mas no começo mesmo desse desafio que eu estou hoje eu já fui num GoQR bem John Doerr mesmo, assim, sei lá, por exemplo, ter o módulo tal mais relevante do mercado. Esse era o objetivo. O objetivo tem que ser algo engajador, tem que ser algo que o time vê aquilo, bate no peito e fala, caramba, cara, eu tenho que fazer isso. Exato. Eu tenho que cair. Porque tudo isso depois leva a uma consequência, né? Se você vai melhorar um produto, se você vai resolver débitos técnicos, se você vai fazer documentações, isso é uma consequência de uma série de ações que o time vai fazer, com a equipe vai fazer. Agora, para onde que você está indo? O que tudo isso que você está fazendo vai direcionar? O objetivo tem que ser isso mesmo. Então, muito objetivo ainda é projeto, né? Mas o objetivo ideal tem que ser aquele que é muito engajador. O pessoal tem que ler aquilo, ficar com sangue nos olhos, eu quero ir pra cima, me fala como, né? Coloca na caveira. Me fala como, o que eu tenho que fazer, né? E o QAR, aí eu acho que é a maior dificuldade. O objetivo, tudo bem, você pode colocar um ali que o pessoal compra briga. Eu acho que a maior dificuldade de cascatear isso no âmbito corporativo é na hora de desenhar o QAR. Qual que é o resultado-chave que eu vou seguir? Porque no mundo ideal, tem que ser algo que você consegue medir para cima ou para baixo. Eu quero melhorar em 10% a performance que saiu de A e agora vai para B. Você está conectado, né, Bruno, no seu objetivo ali. Com certeza. Realmente, é o nome, né? Resultado-chave para você atingir o objetivo. Exatamente, o exemplo da Google, né? Era ter o melhor browser, ele tinha um QAR, que é mais usuários. Ter usuários. Como fazer para ter mais usuários? Porque aí tá a flexibilidade da virada de chave. Exato. Porque se eu ponho um QAR, se eu ponho uma feature dentro do QAR, a maioria das empresas hoje seguem ciclos semestrais de OKRs, né? De acompanhamento dos OKRs. Podem até fazer syncs quinzenais, mensais, mas essencialmente as metas acabam sendo numa periodicidade semestral. E pode sim acontecer de você colocar uma determinada feature num OKR, porque você fez errado, né? Da maneira errada do OKR nascer. Mas muitas vezes não é nem culpa do Product Manager, do Product Owner que está desenhando, é uma questão estrutural que ainda está sendo desenhada. E no segundo, terceiro mês do semestre, um concorrente lançou aquilo, apareceu um parceiro, você firmou e caiu. Aquela feature não precisa mais ser entregue. O que você faz com aquilo? Como o seu time reage com relação a isso? Cara, hoje eu tenho muito... Primeiro, no começo não é fácil, né? No começo não é fácil, porque ainda mais comparando hoje com quando assumimos a estrutura, existia um preciosismo em cima do roadmap muito grande. Temos que finalizar, né? Temos que finalizar. O objetivo era a data. O objetivo era a data. O objetivo era a data, o objetivo era o final de alguma sprint, né? Eu particularmente nem gosto de usar sprint. Justamente por isso. Porque você fica tão aficionado com a data que você perde o valor. Né? De querer terminar a qualquer custo, né? Eu acho que nunca é fácil essa mudança de contexto. O ser humano é naturalmente desconfortável com mudança, né? Mas o grande ponto de você escolher um QAR que é desvinculado de feature, que é isso que a gente faz hoje, a gente foca muito mais em QARs que são vinculados a volume de uso de determinada etapa do produto, volume de conexões que eu vou fazer. Ainda não chegamos no ponto de medir performance, mas o objetivo é, em algum momento, melhorar, reduzir em 15% o tempo de execução de tal coisa. A gente até colocou um recentemente nessa linha. Essa parte de você só atribuir qual que é o resultado final de negócio que eu tenho que entregar para o meu cliente, seja um produto mais rápido, mais eficiente, ou para a empresa com mais usuários que gere mais receita, ele dá a flexibilidade da mudança impacta menos. Porque no final, vou ser sincero, no final o que pega é bolso, né? No final, uma mudança que o líder de produto vai fazer, o colaborador pode estar preocupado com a PLR dele que está vinculado ao QR, que está vinculado à meta. Fala, cara, não muda isso não, que eu quero o meu bônus.
Mas no momento que você desvincula isso e o resultado de negócio é o grande objetivo, aí fica mais fácil fazer esse tipo de mudança. Toda vez que eu tinha feature vinculada no QR, era muito difícil. O ponto que ele trouxe é interessante, né? Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente coloca um cenário de estratégia utilizando OKRs é quando você liga os OKRs com suas metas que gatilham o bolso. Que gatilham o bolso. Porque na hora que o bicho pega, o cara vai ligar pro OKR ou vai ligar pro meta dele que vai afetar o seu bolso. Uhum. Isso é perigoso, porque eu acho que inclusive, eu acho que até deturpa um pouquinho o objetivo, né? Porque as pessoas pensam que né, você ter ciclos mais curtos e uma gestão por objetivo, ela serve para você fazer a todo custo. Não, se você experimentou, eu tive esse exemplo. Tinha um orçamento de 1.200.000 para fazer uma determinada coisa. A gente gastou 250 mil e com 15 dias a gente descobriu que 15 dias, 2 meses a gente descobriu que aquela estratégia não era viável. A gente pivotou. Então, a gente simplesmente olhou e falou, aborta, vamos para outro caminho. Sim. E aí, cara, resultado, gol. Sim. Gol por quê? Porque a gente gastou os outros 1,50 milhão que tinha na mesa, a gente conseguiu atingir o objetivo de negócio. Agora imagina se eu tivesse percorrendo a data. Né? Cara, até eu tenho... E aí o pior, desculpa. Aí imagina num cenário desse de meta e de PLR, se tivesse atrelado na minha PLR isso, sem chance. E aí ou no meu bônus, ia criar um caos. Aí você acaba priorizando uma coisa em detrimento do outro. Isso é um desafio, né? É um desafio enorme. Você ia ter o risco de gastar 1,2 milhões em algo que ninguém usar. Ia jogar o dinheiro no ralo mesmo. No ralo. E acontece muito isso por metas desenhadas erradas. Né? Não é que as minhas são perfeitas, mas a partir do momento que o líder de produto se preocupa em conseguir vincular metas mais a resultado do negócio que o produto dele tem que entregar versus a feature que ele tem que desenvolver... Isso já ajuda muito, já. Agora, tem um ponto que é o seguinte, que eu vejo muito também nessas falhas, até em corpos diretivos, ali na bancada de acionistas, diretoria, etc. A gente não usa informações de mercado. A gente não usa informações do que esse produto vai penetrar, quais são as essências, não tira a fonte de dados. Sim. Né? Uma das nossas bases é dados. Pô, o que os dados estão trazendo relacionado que eu posso melhorar o produto? Exatamente. E não tem isso, cara. Eu tenho percebido, e não é só de agora, não. Se a gente pegar os últimos 10 anos, mas principalmente agora, dos últimos 2 anos, a galera não sabe ainda a trabalhar isso, porque você não tem as informações e vai muito no achismo. Já passou por isso? Fala, eu acho que é assim, Brunão. Não, passei muito por isso. Eu sou um dos grandes defensores que o desenvolvedor da estrutura de produto, ele tem que ter sim noção de dados comerciais, noção do sucesso do seu produto, visão de quem que é o concorrente, contra quem você está competindo. E eu gosto de criar até aquela atmosfera do tipo, vamos fechar a porta do concorrente e tal. Tento falar algo nesse sentido para o pessoal ir comprando a briga mesmo, né? Esse ponto é bem importante que você trouxe, ainda há uma carência, e dos movimentos que eu vou observando, essa parte de inteligência de negócio, que alimenta a estrutura de produto, me parece muito quando estávamos lá em 2009, 2008, 2007, começando com as verticais de UX Design, né? Que era design Thinking, etc. Que normalmente a empresa estruturava uma equipe de 10 pessoas para atender um batalhão de 5.000 desenvolvedores. Não vai dar para fazer. Exatamente. Inteligência de negócio, eu percebo que hoje está num momento muito parecido com isso. As empresas até têm estruturas de inteligência de negócio, mas não é o suficiente para atender o que precisa ser feito, né? Nós, particularmente, recentemente, trouxemos uma UX Researcher para a estrutura, muito nessa expectativa de, dentro da nossa estrutura de produto, ter alguém que está fazendo comparativo com o concorrente, olhando o mercado, o que aquela notícia... E trazer isso para dentro, né? E trazer isso para dentro. Mas é uma carência que a gente estava tendo na estrutura de fato, e não tem como ficar só na cabeça do líder de produto. Não tem como. Boa. Olha só, né? Olha os desafios, né? Expertises da atualidade, que não são tão novas assim, mas estão cada vez mais evoluindo. Sim. Né? Você acabou de falar, a gente tinha um time ali de um cara que estava voltado para pesquisa, né? E às vezes você não consegue utilizar todas as expertises necessárias para fazer aquele negócio dar certo. Exato. Agora imagine o seguinte, Bruno, eu queria que você explorasse um pouquinho desse ponto.
Porque esse ponto é um ponto que dói. E dói para todo mundo. Assim, eu já passei por isso, o Alexandre já passou por isso, acredito que você já deve ter passado por isso várias vezes. Qual é a dor? A dor de você conseguir ponderar entre o que realmente precisa fazer como gestor de produtos e aquilo que o time quer fazer. Alinhado à sua gestão por objetivo, alinhado à sua North Star Metric, estrela guia que você tem ali com relação ao seu objetivo, anyway. Mas o fato é, você enfrentou esse desafio, cara? Assim, imagina, tá? O time acredita que quer ir para um lugar, que deve ser por um caminho. Acontece. Só que, na realidade, existem informações na mesa que te mostram que o caminho é outro. Sim. Conta um pouquinho disso e como que você cara, concorda. isso é uma coisa fantástica. E trabalhando no âmbito B2B, como eu trabalho, ainda tem um terceiro elemento, que é o que o cliente quer, né? Existe o objetivo existe o meu objetivo para esse produto ter um sucesso no mercado, existe o desejo do time desenvolver e existe aquela especificidade do cliente. Ele não solta a mão, né? E no âmbito B2B, sempre vai ter aquele mega cliente que você vai ter que fazer, de fato, você vai ter que dar uma feature de presente para ele, né? Pode não fazer sentido nenhum no seu produto, mas você vai ter que dar uma feature de presente pro cliente, né? Eu acho que a gente pode olhar nos três polos, assim, né? Eu acho que do time especificamente, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que o pessoal no começo ficou doido, mas eu gosto de fazer rotação, quase job rotation dos desenvolvedores. Eu falo que eu não gosto que eles fiquem criando relacionamento longo prazo com o mesmo produto. Porque cria um certo apego. Verdade. Cria um certo apego. Nós temos desenvolvedores na linha de aqueles que desenvolveram o código de determinado produto coisa de 5, 6 anos atrás. E dentro do coração dele, ele sabe que ele poderia ter feito muito melhor, só que ele nunca teve o tempo de voltar lá. Então ele sempre fica, putz, eu preciso refazer aquele pedaço. Mas tá funcional, tá entregando, tá atendendo o cliente, tá entregando o resultado na ponta, né? Legal. Essa parte da rotação, então, é uma coisa que a gente tenta administrar para o time conseguir fazer isso melhor. De novo, aí volta, a missão e visão clara fica bem coerente nisso do desapego, né? Do desapego. Eu acho que o líder tem que comunicar nessa vertical do time que pode dar errado. A gente falou muito do fail fast, né? A gente tenta traduzir isso, pode dar errado. Não tenta se apegar, porque no final tem o objetivo do negócio, o objetivo do cliente e o objetivo da empresa que está investindo naquilo, né? Pode ser que algum desses pilares caiam e você tem que desviar a rota completamente, pivotar que nem você fez no seu projeto, né? Acho que esse ponto ali para eles é crucial, assim. Eu gosto de rodar o pessoal, não deixo criar relacionamento longo prazo. Tira da zona de conforto, né? Tira. Tira da zona de conforto. Eu concordo também com a questão de job rotation, é bem assim... Ele agrega valor no sentido da pessoa, puta, cheguei no contexto ali, e agora, como que eu vou... Sim. Tem um desafio no job rotation. Exato. Porque você tem uma questão que é bastante importante. A gente falou no início que da importância de fazer o time conhecer cada vez mais sobre o negócio. E aí, quando você faz o job rotation, você expande mais os horizontes daquele time. Eu passei por isso, tá? Então, assim, em um time que eu gestionei, tinha inclusive, era um time de performance, tinha um time, uma parte do time era um time de aquisição, e quando a gente começou a fazer a rotação, a gente perdia a tração, porque ele sempre reiniciava para reaprender sobre o negócio. Exatamente. E aí, olha só, tinha algumas pessoas do time que falavam, caramba, Alex, de cada 10 reuniões que você faz, 11 você vende. Por que isso acontece? Eu falei, cara, porque primeiro, eu conheço muito do que eu tô fazendo. Segundo, eu conheço muito do concorrente que tá na parada comigo. Eu sei os pontos fortes dele, os pontos de melhoria. E eu exploro isso nesse momento. E a gente tem um objetivo muito claro da onde a gente quer colocar o cliente no centro e de que maneira a gente vai explorar esses resultados. Aí, Bruno, que entra o X da questão, que parece fácil. Não é. Puta, mas dá um trampo. Não é e não pode. O terceiro item, você tem um ponto importante que é mercado. Como que você penetra o produto no mercado, né? Além de conhecer seus concorrentes, conhecer a questão do produto em si, todas as esferas, tá aí o mercado. Como que você penetra o produto? Se conhecer essas 3 esferas, você consegue fazer essa colocação e levar o time para essas frentes. E eu gosto também de trazer para o pessoal, eu sempre falo sobre o abismo. Né? Então, o famoso abismo. Tem até um livro Atravessando o Abismo, né? Que ele bate nessa frente que é... A gente atravessa direto. Exatamente. Da hora. Quando, Quem nunca caiu também no abismo? E parece que está numa linha
Mas... E por N momentos, assim, eu comento com o pessoal, esse produto agora tá atravessando o abismo. Esse é o momento que a gente tá saindo ali dos early adopters pro early majority. E esse pedaço que a gente tá avançando aqui é onde vai dar problema de tudo que é lado. Vai vir o maior estresse. desafio, né, cara? É o maior desafio. A gente tá solidificando o produto no mercado. Isso. Porque os early adopters, vamos lá, é uma etapa que... Com um bom investimento em marketing, uma boa questão de relação com seus clientes, uma boa venda do negócio, você consegue pegar os 10 primeiros. Sim. Bacana. Puxa, é gancho em cima de gancho. Não, desculpa, cara, mas aqui assim, a cabeça... Né? Tá totalmente conectado. Tá fervilhando. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, pegando o gancho ainda na gestão de produtos. Tá bom. Quando a gente fala de gestão de produtos, a gente sabe que o gestor de produtos, seja ele um gerente de produtos, seja ele um coordenador de produtos, seja ele um diretor, um gerente executivo de produtos, ele não é dono sozinho do produto. Não. Né? Então você tem N owners do seu produto. Tanto em esferas... tanto para cima quanto para baixo. Sim. Né? Tanto diretores de outras áreas, gerentes de outras áreas, o cliente, ele é a owner. Sim. Aí você tem o tech lead, você tem o desenvolvedor, você tem o... Enfim, todos esses papéis são owners desse produto. Sim. Ou dessa solução. Como que é equilibrar tudo isso, cara? Cara, eu gosto de trabalhar em linhas do tempo, né? Na minha estrutura atual hoje... Temos Product Owners, temos Product Manager, né? Eu gosto de trabalhar na seguinte mensagem. Todos somos donos do produto, porém o Product Owner é o responsável pelo que acontece do hoje até 6 meses, que é quase que o instantâneo, né? Então, normalmente o que vai desviar ou pivotar é o que acontece no horizonte de 0 a 6 meses, né? Que é aquela feature que estava torta, foi para cá, o cliente não quer mais, vamos colocar outra no lugar, vamos repriorizar porque entrou uma maré de erros aqui nessa vertical. O Product Manager, eu já provoco que essa é a pessoa que vai olhar dos 6 meses para 2 anos da história daquele produto. Perfeito. Normalmente o profissional que, além de olhar o cuidado do que entra de épico, de coisa bem grande no bloco do produto, vai olhar parceria, vai olhar potenciais integrações, mercado, que novo mercado que o meu produto pode avançar. Um exemplo, uma das minhas verticais é a terceirização. Uma tendência natural é evoluir isso para atender também escolta. Mas será que é uma tendência natural? Então é o Product Manager que busca essas respostas, né? Enquanto o Head de produto, no caso eu estou o Tribe Lead dessa vertical que eu acabo atuando, vou trabalhar num horizonte mais quase 5 anos para frente. Onde que eu vou posicionar esse produto? Como que ele vai enfrentar o concorrente conforme o concorrente vai crescendo também? Será que faz sentido eu pisar no acelerador nessa iniciativa e frear outra? Eu gosto de trabalhar em linhas do tempo para sinergizar bem. Porque se eu colocar todas as verticais, todos os pseudo-líderes de produto ali para cuidar do curto prazo, por exemplo, é aí que eu tenho aquelas brigas de, poxa, você interferiu no meu backlog. Então, normalmente, o PO, ele cuida ali do backlog no curto prazo, que eu chamo. O Product Manager é o dono do roadmap, das parcerias até uns 2 anos. O Head de produto foca numa questão mais financeira, mais posicionamento de mercado estratégico. Né? E aí, com isso, a gente consegue sinergizar. E o Tribe Lead e o Head é o que acaba integrando com os demais diretores também, né? Fica bem sincronizado, porque na época que nós estávamos na TOTS trabalhando, quando a gente começou a construir esse cenário, se encaixa muito bem e você vê que o que ele comentou ali, aí vai uma pergunta, como que você vê dentro desse contexto de estratégia, de produto mais tático operacional, estratégia mais de fora para dentro, de dentro para fora, como que você vê a maturidade dessa galera? Se a gente pegar ali um head de produto, um product manager, um product owner, você até comentou que você trouxe 2 pessoas, né, que eu chamo muito de artérias, né, que são pessoas que vão fazer a tração e o sangue correr de uma forma consistente. Aí como que você vê, olhando por um pilar de pessoas, essa maturidade de gestão de produtos? Cara, isso muda muito, né? E aí tem frameworks para isso, né? Particularmente eu gosto muito do KMM, que a gente comentou um pouco antes. Ele traz algumas ferramentas que a gente consegue implementar. E a maturidade ela vai evoluindo conforme a gente vai avançando nos nossos steps do uso dessas ferramentas. Isso a gente vai avançando muito. Porque maturidade a gente pode quebrar em 2 perspectivas, né? Tem a que eu chamo de casca, né? Que é a que vem com o tempo.
É a que vem com bagagem, com tempo de interação com o cliente, com tempo de uso de produto, que é o que diferencia normalmente um sênior de um júnior. Eu falo que o sênior e o júnior ambos entregam a mesma coisa como produto final. A diferença é que um toma muito mais porrada, né? E aí essas porradas acabam dando algumas respostas. Ou ter maiores exposições, né? Exatamente, ou mais exposição, com certeza, né? Coloquei no fogo a pessoa lá e ela tem que sair dali de alguma forma, né? Aí se vira nos 30, vira né? sênior MacGyver, né? Eu entrego um clips, um chiclete e a pessoa sai dali de alguma forma, né? Tem essa perspectiva que eu chamo de casca e tem a questão que é um pouco mais ferramental mesmo, né? Eu acho que é um pouco da maturidade a gente tá fazendo de maneira, eu vou falar que forçada, porque ao implementar os processos e buscar a aderência dos processos, também que forçando algumas coisas a serem padrão. Tá. Por exemplo, syncs de relacionamento entre múltiplas áreas de negócio, é um framework que vai trazendo um pouco mais de maturidade. Numa sync dessa de trazer a estrutura comercial mais de oferta para perto do produto, meu desenvolvedor começa a questionar, cara, por que a gente não vendeu? Puta, será que o meu produto não vendeu porque tá faltando alguma coisa? Excelente. Por que eu perdi aquela concorrência pro concorrente X? Cara, isso eu trago... Que eu sei que ele é ruim, mas ele ganhou. Por que eu perdi? Isso eu trago forte, hein? Isso eu trago forte, cara. A mas gente perdeu... E é isso que eu vejo que é estratégia. Exatamente. Isso eu vejo que é estratégia. Tem que deixar transparente, né? E essa é uma coisa que eu não vejo em larga escala ainda nas empresas que eu acabei passando. Porque querendo ou não, é um risco você descer a estratégia a um ponto que a camada da atividade fim sabe dados, às vezes, financeiro, comercial, de resultado de negócio, mas é um risco que eu particularmente prefiro correr. Eu corro isso e vai calibrando conforme você vai percebendo que não usa aquela informação como deveria, mas sem dúvida traz mais transparência. O pessoal joga mais comprado com a missão. Eu acho que isso conta muito. Você tem menos resistência, né, Bruno? Assim, muito menos. As pessoas, elas acham que os técnicos, sim, abre aspas, os técnicos, né, desenvolvedores e aí todo esse time, sim, eles não entendem de negócio. Isso é um erro. Sim. É um erro. Não, são pessoas inteligentes. Sim. Né? Eles têm uma boa lógica. Sim. O que eles mais têm são lógica. Ele consegue associar bem. E tem uma coisa que ajuda em repriorização também, porque sim, quando eu comecei, por exemplo, a abrir o quanto cada cliente paga para a estrutura nossa, começou a ficar fácil quando eu jogo uma demanda de um na frente do outro, eu falo, cara, mas esse cara aí paga X mil reais a mais que o outro, então eu entendi. Ou vai trazer um valor muito maior. Com certeza. Ou vai colocar a gente na frente, numa outra estratégia. E eu já escutei da equipe falando, cara, se funcionar nesse, o mercado é nosso. Então, assim, e aí eles começam a perceber, né? E começam a criar um certo nível de empatia. De novo, é o cliente por trás do ticket, né? Eu acho que isso é importante. Muito bom. Deixa eu pegar o gancho de novo. Uhum. De novo. Agora eu vou inverter, cara. Né? A gente tava falando de performance. Agora, e quando você precisa priorizar algo que não vai trazer uma performance tão grande, mas vende bem? Olha só, olha que louco. Eu vou te explicar o que eu tô dizendo. Isso acontece. Vou te explicar bastante. Vou explicar para o público aí o que eu tô querendo dizer. Eu tinha uma empresa que vendia RP também. E a gente mapeava a usabilidade do sistema inteiro. Sim. E a gente tinha uma parte de relatórios que era animal. Só que a utilização dela era baixíssima. A taxa de utilização era baixa. Mas quando a gente mostrava aquilo, a gente convertia. Então, ou seja, taxa de utilização baixa, né, que talvez se eu olhar por um indicador de qual o percentual de uso dessa funcionalidade versus as outras, não priorizaria nada nela. Mas na ponta, é isso que faz a diferença para vender. O cliente optar, ainda que ele não vai utilizar. Sim. Você pegou esses desafios, cara, e assim, conta um pouquinho de como que se contorna isso com o seu time. Cara, muito, cara. Eu falo muito, principalmente no momento que eu trabalhei com Data e AI, né? Funcionalidades com inteligência artificial são dessas que você vende, né? Mas muitas vezes você desenvolve uma feature dessa para poder vender um portfólio, mas
poxa, esse dinheiro poderia ter ido muito melhor ali, talvez, para aquele financeiro que está levando X horas para processar uma determinada coisa para o meu cliente, né? Claro. Mas não vende, porque não tem tesão por detrás de, pô, você quer otimizar o seu processo financeiro e ser um pouco mais rápido? Ou você quer um modelo que te dá uma projeção e permite com que você... Até o discurso fica um pouco mais impactante. Eu acho que a gente tem que buscar equilíbrio. Eu acho que o líder de produto tem que buscar equilíbrio. Eu vejo líderes de produtos que ficam quase míope só querendo desenvolver essa feature que mais vende e o cliente está controlando o contábil no Excel. E aí não vende, né? Ele não sabe por quê. E aí não sabe por que não está vendendo. Bom, mas... é o cenário de enxergar oportunidades também. Né? Exato, você tem que enxergar a oportunidade. Eu acho que sempre vale colocar essa pimentinha no portfólio, né? Eu não gosto muito dessas provocações que vem top-down do tipo, cara, você tem que desenvolver 2 apps esse semestre. Oh, mas pra quê? Não, mas a meta é que tem que desenvolver 2 apps, que eu quero mostrar que essa é uma empresa que desenvolve aplicativos. Nunca vi dar certo. E aí, olha só, esse top-down, ele acontece regularmente. Só acontece na Suíça. Não, só na Suíça. Talvez na China também. Acontece em todos os lugares. Exatamente. Aí, cara, quando a gente fala do top-down, vou voltar no assunto dos owners, hein? Vou voltar no assunto dos owners. O top-down, ele acontece, às vezes, é o próprio CEO da empresa que tá pedindo. Sim. Às vezes é um diretor executivo que tem um peso muito grande. Tem que ter um equilíbrio. E aí ele bate a carteira na mesa, para não falar outra coisa. Sim. Né? Aí imagina, cara, equilibrar isso, estando à frente de produtos. Como que a gente contorna isso? Cara, isso aí acontece pelo menos uma vez por ano, assim. Pelo menos uma vez por ano vem um top-down, que assim, pelo menos onde eu trabalho, dificilmente vem de executivos. Normalmente vem de alguma grande negociação. É empurrado pelo cliente. Sim, o cliente fala, só vou fechar se fizer isso. E aí quando entra que nem um cometa, né, cara? Mas aí quem deu o top-down foi o cliente. Mas... Aí fica mais... Eu acho que tem 2 viés também. Tem o cliente nessa questão, tem a questão do comercial, né? Que, pô, tem uma oportunidade. Que comercial vende tudo, né? Vamos combinar. Não, por esse ponto, a famosa frase, né? Vende tudo. E nesse ponto, eu sou até aqueles que vende errado, mas vende, né? Que eu preciso trazer resultado para conseguir aumentar meu time. É praticamente isso, né? Porra, quem não assistiu o filme Piratas do Vale do Silício, assiste, cara, porque... Com certeza. Poxa, eu assisti na faculdade, Piratas do Vale do Silício, cara. Eu assisti na faculdade esse. Mas voltando à sua pergunta, né? O top-down em si, cara, funciona... Primeiro, hoje eu tenho menos dificuldade disso por conta da transparência que a gente já vai ali há quase 2 anos empregando dentro da mesma estrutura. Então hoje tá um pouco mais sutil. Mas no começo, eu acho que como líder de produto a gente tinha que puxar quase com uma conscientização. Porque é uma desconstrução do que você tá fazendo, é uma quebra de expectativa. Eu acho que pro time sair lá e descer um top-down em algo muito grande para ele desenvolver, é a mesma coisa de você chegar pro seu parceiro ou sua parceira e falar que aquela viagem pra Europa foi cancelada. Você quebrou toda uma expectativa, toda uma projeção de trabalho, de esforço, de energia dedicada que ia acontecer. Esse ponto eu acredito que tem que ser feito via conscientização. Não pode ser um e-mail, não pode ser uma mensagem. Eu acho que o líder de produto tem que puxar o pessoal envolvido. Primeiro explicar. Cara, esse top-down veio por conta de A, B e C, tem que acontecer de maneira A, B e C, e vamos lá, o que a gente vai escolher derrubar? Muito bom, Brunão, muito bom. Então, ó, gestores de produto, não fiquem putinhos porque as coisas mudam. Vai acontecer, uma coisa que não deixa... A gente brinca que uma coisa que não muda, que não deixa de mudar, né, cara? Agora também vamos olhar para o outro viés também, né? A gente falou do comercial. Um ponto que você trouxe, quanto mais você ter essa proximidade da estratégia com o comercial, esse tipo de situação ele pode ser muito bem administrado. É muito mitigado, sim, muito mitigado. Você consegue mitigar e consegue ter uma parceria, uma negociação, uma forma de condução que pode se encaixar de uma melhor forma dentro de todo o ecossistema. Eu particularmente sou um líder de produto, quem olhar no meu LinkedIn você vai ver que vocês vão encontrar um treinamento de vendas, né? Eu fiz de fato um treinamento de vendas. Primeiro porque eu acredito que independente da sua área de atuação, você tem que aprender a vender. Exato. Que seja vender a sua ideia ou vender qual que é o restaurante que você vai jantar, você está vendendo alguma coisa, né? Esse é um ponto importantíssimo. Mas ao fazer a capacitação em vendas, você começa a pegar um pouco de empatia do quão difícil é vender, né? Então a aproximação, o líder de produto, ele tem que estar muito próximo de quem faz a gestão da oferta, quem faz a gestão da venda do seu produto, até porque os riscos podem ser combinados, do tipo, cara, o cliente só vai fechar se
se entrar essa feature aqui. Exatamente, esse é o ponto. Pô, cara, deixa eu ajudar então você a desenhar como que você vai levar isso de forma que não seja um trabalho de 1 ano, mas um trabalho de uns 3 meses para mim. Isso acontece muito na minha estrutura, né? Perfeito. Hoje eu tenho um relacionamento fantástico com o head de oferta, enquanto eu cuido de produto, tem um profissional que cuida da frente das ofertas, do segmento que a gente cuida. A gente tem um relacionamento fantástico, relacionamento esse construído por já quase 2 anos juntos. E hoje, de fato, eu não dou um passo em roadmap sem pegar o feeling dele, se isso é comercializável, né? Porque eu quero chegar num ponto de implementar o MMP, né? O Minimum Marketable Product. E aí quando para chegar nesse ponto, a relação lá dos KMMs da vida tem que estar muito próxima com o comercial. Exato. Eu falo, cara, eu quero fazer isso, mas será que isso vai vender? Que senão eu despriorizo. Exato. Então essa relação é importante. Isso eu acho que eu vejo porque poucos também ele vai te líderes trazer dados. Não vai. Ele vai ele vai trazer dados, vai trazer exatamente. dados importantes de mercado, de cenários, de nichos de clientes, de segmentos. Exatamente. Então uma coisa conecta a outra. E agora, o ponto principal é chegar nessa maturidade. Isso é difícil. Sim. Isso é difícil porque tem em qualquer segmento, né? Cara, deixar bem claro que qualquer segmento. Isso é difícil porque é uma questão cultural, né? Por que você não vê isso muito em startups? Startup, o vendedor entra dentro da área de negócio, assim, atravessa a área de produto, senta lá, enfia um cara de dentro do Trello da startup lá. Por quê? Porque startup quem vende é o próprio gestor de produto. É o próprio gestor de produto. Mas por que essas empresas têm um ramp de produtividade, de vendas tão elevado, né? Porque tem essa relação por não ter escolha. Muitas vezes o CEO tem um amigo que codifica, os dois estão juntos, eles estão produzindo e vendendo tudo junto, né? Agora, para as empresas muito grandes, empresas que têm lá seus 30, 40, 50 anos de jornada, muitas delas passaram por um período onde produto, suporte e vendas são inimigos mortais, né? Eles não se conversam. Chama de famoso war. É o war, né? Um joga míssil no outro, outro joga bomba atômica. Exato. Nisso, entendeu? E o cliente que tá lá. É que nem a guerra marketing comercial, cara. Exato. É externa. Exato. Então, assim, a gente tem que parar com isso, tem que buscar sinergia entre essas verticais. A gente só vê o benefício, por exemplo, no All Hands de produto, eu trago o head de oferta para ele trazer, e eu peço para ele, cara, me fala como que foi de vendas no mês passado, o que entrou, o que não entrou, o que não casou, que venda que a gente perdeu, o que foi errado, muito para trazer um pouco desse feeling do que vai ser feito. Então, da mesma forma que eu consulto ele do que eu posso vir a vender, ele nos consulta também do que está vindo de produto, do que faz sentido, e esse é um ponto importante. Legal. Isso no é legal. final do dia que você está fazendo, né? Você está fazendo, você está olhando para o mercado. Isso é bizarro. Você está olhando para o mercado. Tem que olhar para o mercado. Você está olhando, assim, eu não consigo muitas vezes ir a mercado para fazer um caminho pelo processo, ou fazer uma análise de concorrência, mas eu vou perguntar para quem faz. Sim. Então, cara, e aí? Nós estamos indo para qual caminho? O que você acha disso? Essa troca ela é importante. Deixa eu trazer um ponto. As empresas grandes, geralmente, elas têm, é que nem pricing, né? É que nem precificação de produto. Sim. Né? É o gestor de produto que vai fazer? Nem sempre. Você pega um time grande, né? Porque quando a gente fala de jornada de produtos, tem lá planejamento de produto, o desenvolvimento de produto, depois a liderança, o lançamento desse produto, e aí quando você vai lançar... Tem o marketing do produto para escolher o nome, posicionamento, mensagem. Toda essa jornada, lançamento, liderança, ciclo de vida de produto, envolve N expertise, que muitas vezes essas expertises estão separadas em áreas, Sim. ou em pessoas, né? Dentro do mesmo time, ou tá dentro do mesmo chapéu. Sim. Né? Estamos falando daquela estrutura mais enxuta que você tem o famoso coringa, né? 2, 3 pessoas que vai ter que fazer tudo fim a fim. O fato é que se você não fizer, vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, o como você faz, aí é outra história. Aí depende da questão do design organizacional da organização. Sim. Que tipo de tamanho que aquela organização e suporte ela precisa, né? Agora imagine você, um gestor de produtos olhando e falando, eu não preciso de compliance, não preciso do jurídico. Tá doido. Eu não preciso do comercial de vendas. Eu não preciso do engenheiro. Eu não preciso do marketing. Não. Eu não preciso. Aí ele atinge aquele resultado no OKR que a gente estava falando lá, que é ter um share maior de mercado de X%, ter a relevância para o mercado, que aí a gente vai esbarrar na liderança de mercado. Consegue fazer isso sem essas expertise? Não, sem chance. E se conseguir, cara,
Vai ser um movimento de sorte muito grande, né? Eu não conto com sorte. Você jogar na Mega Sena e acertar de primeira. Eu não sei vocês, mas eu não conto com sorte. Eu até conheço profissionais que foram sem olhar para compliance, numa linha muito tênue ali, onde... Esses meus anos aqui, apareceram cabelo branco, mas eu não consegui fazer esse tipo de coisa, não. Não tem condição. Presenciei, cara. Não tem condição. E quando faz é numa fração muito pequena do produto, né? Mas não tem condição, cara, de você conseguir fazer isso. Eu acho que o lançamento de um produto é algo muito maior. Até porque hoje a gente tem que desmistificar o que é produto, né? O que é produto na ponta. Quando você vai fazer sua faculdade ou faz um curso lá de desenvolvimento de produto ou qualquer coisa, você pode perceber todos os produtos que eles mostram num curso desse é um aplicativo de celular. Aplicativo de celular, cara, eu pago um terceiro 20 mil reais, eu crio um aplicativo de celular e já ponho na store vendendo com ads. O produto não é só isso, cara. Por exemplo, o Facebook é um produto, Meta é um produto. O Facebook da Meta é um produto, mas, cara, é um produto que mobiliza dezenas de milhares de desenvolvedores. Como que um produto desse não vai olhar compliance, posicionamento de mercado, o marketing do produto, para saber se até a escolha do nome do produto é uma decisão sábia, né? Não tem condições, não tem cabimento fazer isso. Eu acho que é o famoso tiro no pé, né, cara? Vai voltar de alguma forma, vai voltar forte. É um voo de galinha. Ou jogar dinheiro fora. Isso aí, é queimar dinheiro. É queimar dinheiro. É fato mesmo. Agora, como você falou na questão ali que me veio à mente das equipes, né? Quando você traz um cenário onde você começa a formatar essas equipes alinhado à estratégia, o quanto você já passou, por exemplo, agora você trouxe 2 pessoas ali que você comentou que já tem uma casca, já tem uma maturidade. Agora, quando a gente vai numa linha de startups, ou quando a gente vai em cenários mais tradicionais, a gente comentou no início que tem um tempo de amadurecimento. Tem. O que você tem passado na sua expertise, esses tempos? Pô, leva aqui 6 meses, aqui 2 meses. Tem a varia do Harry Potter ali que é meio que clichê. Não, é 6 meses e ponto. Não, cara, tem uma variância, tem um cenário, tem contextos. Eu não associo muito a tempo de formação da maturidade desses profissionais que vão fazer isso, né? Até porque vai muito do desafio que ele tem, do cenário que ele está atuando e até um pouco da afinidade dessa pessoa, né? Eu particularmente, para todos os meus diretos assim, na estrutura, eu gosto muito daquele teste de Clifton, né? Do livro Encontre Seus Pontos Fortes, né? Se eu compro o livro, ganho o voucher, todo mundo sai fazendo lá, né? Mas o teste de Clifton, ele quebra os profissionais em 4 perfis, que são muito importantes, assim, eu acho que para entender até como que eu conduzo e qual que é o timing de aprendizado de cada um. Ele quebra no influenciador, na verdade, um inspirador, né? Normalmente aquele mais falante, mais marqueteiro, que por sua vez costuma pecar mais em prazo, né? Sempre tem o pós e contra. Traz o perfil de execução, é o batedor de quem não conhece o profissional executor. Aquele que você dá uma data para ele, custe o que custar, aquilo vai acontecer. Né? Tem esse perfil, tem o planejamento estratégico, que normalmente está por trás das planilhas, dificilmente toma uma decisão sem ter um número, mas por sua vez não tem a velocidade do executor. E tem o do relacionamento, que normalmente é aquele profissional que apazigua muito, né? Eu acho que cada um desses tem um tempo de exposição e execução. Eu particularmente gosto muito de aplicar testes desses que quantificam, né? Então, entendendo o perfil de cada um, eu consigo entender que um perfil executor para aquele produto que está atrasado frente aos seus concorrentes precisa acelerar uma demanda, e é uma demanda conhecida. Quando eu tô para trás de um concorrente, não tem muito segredo, cara. Eu tenho que minimamente entregar a mesma coisa que ele entrega. Ou melhor. Ou melhor. Exato. Eu não vou sair atacando uma solução de AI, sendo que eu não estou entregando nenhum motor de preço igual ao meu concorrente. Então, para isso aqui, os executores, eles tendem a evoluir um pouco mais rápido, na minha visão. Porque está muito na seara deles. Faz sentido. Eles estão mirando um lugar, eles batem o bumbo, galera, tô desenhando, escrevendo as histórias aqui, vocês vão desenvolvendo. O do relacionamento, eu já acho que cabe mais ali, ele já evolui mais rápido naquele ambiente de caos. Porque normalmente é o apaziguador. Pra integrar e exatamente. Pô, tem que conversar 5 áreas aqui nesse produto, esse aqui evolui mais rápido. Eu acho que e cada um tem o seu perfil, obviamente, né? Mas eu provoco o pessoal a fazer o teste de Clifton porque é legal demais, assim, ele realmente entra bem profundo e eu sinto que a evolução vai muito de encontro a pessoa estar num ambiente que é propício pro skill dela estar funcionando, né? Eu não suporto você comparar
banana com laranja, né, nesse caso, né? Por mais que sejam product owners ou product managers, tem perfis e perfis. Sim. Eu acho que cada momento ali se encaixando, aí sim você tem evoluções bem rápidas, né? Nós tivemos sucessos na nossa estrutura ali de product owners super novos que conseguiram já acelerar o vertical, a cuidar do produto, alinhar a visão, até o time comprado com ele num horizonte de 6 meses, outros levam um pouco mais de tempo. Eu acho que vai muito de acordo com o ambiente que a pessoa está trabalhando, né? Mas eu acho que o que funcionou para mim muito foi esse teste Clifton. Isso aí ajuda bastante, entendendo como cada um funciona, e eu não tento jogar contra, cara. Se a pessoa é de relacionamento, ela é de relacionamento e pronto. Eu não vou fazer ela virar um executor, cara. Exato. É como colocar o jogador numa posição certa, né? Onde ele vai produzir mais, onde ele vai se adaptar mais. O Clifton até defende muito isso. Em uma das menções do livro dele, ele comenta. É a mesma coisa de você pegar, sei lá, o Messi. O Messi só chuta com a esquerda, praticamente, né? Sim. Provavelmente você vê ele chutando com a direita. Provavelmente é o maior canhoto do mundo, cara. Faz com uma perfeição que poucos fazem. E o treinador tem duas escolhas com um cara como o Messi. Ou eu vou garantir que ele siga treinando com a perna esquerda para o que já é imbatível se tornar melhor ainda, ou eu vou ensinar ele também a chutar um pouco com a direita, mas pode ser que eu esteja perdendo tempo. Pode ser que o lance da direita não é algo. Pô, será que eu só conto com a sorte e deixo ele aprender sozinho conforme a bola for caindo no pé direito dele? O Clifton defende muito isso, fortalece a esquerda do cara, que é o que ele faz muito bem, vai entregar muito resultado nesse sentido. Isso eu acho que é bacana. Deixa eu pegar o gancho nisso. Excelente. Pegar o gancho nisso pra gente conectar os assuntos e fechar o raciocínio. Expertise e comportamento. Sim. Né? Dois assuntos que são fatores críticos de sucesso em tudo que a gente vai fazer. Porque a gente quem faz acontecer tudo que a gente está falando são as pessoas. Sim. Né? E a gente não dá para você ficar rampando e montando o time sempre que você tiver um projeto novo. Não tem condição. Né? Então, você tem ali a questão comportamental que você trouxe bem, né? Como que aquela pessoa ela se comporta, qual que é mais ou menos ali o perfil daquela pessoa. E você tem também a questão do índice de expertise do seu time, que é uma mistura entre o antigo soft skill e o hard skill, que está virando human skill, que é a junção desse comportamentos humanos com comportamentos que você consegue aprender do ponto de vista que não é tão comportamental. Sim. Desafios, a questão comportamental ficou claro. Agora, a questão do desafio que você tem para fazer um time performar, para você atender sua estratégia. Sim. Olhando para expertise do time com relação àquilo que precisa ser feito. Exatamente, tecnicalidade mesmo, né? E aí? Você teve esse tipo de desafio? Não, isso aí é diário. Isso aí não é uma questão que teve, né? É uma questão que acontece. Convive, né? Exatamente. É tipo sair com guarda-chuva na mochila, né? Você tem que estar preparado porque isso vai acontecer a qualquer momento, né? Tem aquela máxima, né? Você contrata pelo hard e demite pelo soft skill, né? Então, até essa parte, eu sou muito defensor do soft skill, do human skill que você comentou de fato, né? Até em processo seletivo, a gente particularmente introduziu uma etapa antes que eu chamo de fit cultural. Eu só escuto da vida da pessoa para tentar entender se minimamente tem um fit com a nossa equipe. Eu uso muito de rapport para isso também. Eu sempre trago quem são aqueles 3 profissionais que eu quero ter algo muito parecido na estrutura. Eu trago eles no processo seletivo. Porque tem alguma coisa inexplicável que você sente quando a pessoa tem a mesma pegada que você. Você sente. Eu gosto de usar bastante desse rapport. Das tecnicalidades, cara, eu gosto muito de... eu gosto de jogar no fogo, cara. Eu gosto de jogar no fogo. E para jogar no fogo de maneira estruturada, eu gosto muito dos ferramentais do XP, né? Eu gosto muito de trabalhar com pair programming, eu gosto muito de trabalhar com codificação assistida, eu gosto muito de trabalhar com entregar uma tarefa de baixa complexidade para aquele profissional que precisa aprender para ele conseguir evoluir. E aí, sistematicamente, quando precisa ter uma virada de chave muito forte, talvez de linguagem, aí a gente complementa com capacitação para os profissionais e já coloca projeto. Né? Eu não sou muito fã da lição de casa, não. Eu já coloco no fogo com baixa complexidade, faz um bom processo de teste para o pessoal conseguir aprender já no trabalho, né? Sua liderança técnica está junto com você nisso? A liderança técnica, com certeza. Hoje na nossa estrutura nós não temos um tech lead,
por assim dizer, né? Eu acho que até porque a TOTVS ela trabalha com engenharias que já são detentoras das tecnologias que a gente mais utiliza, mas na nossa vertical nós temos especialistas de desenvolvimento que eu normalmente uso como pivôs, né? São os principais engineers ali. Praticamente. Tá. E aí esses daí, de fato, eu coloco nas verticais que a cada semestre, de acordo com os OKRs, com os alinhamentos de negócio, com o cascateamento da estratégia, que às vezes vem, cara, você vai ter que focar mais nesse segmento a este... Aí eu pivoto os especialistas para conseguir passar esse rapport de tecnologia para o pessoal, né? Muito bom. Excelente, hein? É isso aí. Você vê que o desafio de você fazer uma boa gestão de produtos, olhando para agilidade para negócios, não é simples. Não é simples. Não é simples. Não tem receita de bolo. Não tem a varinha do Harry Potter. Não A tem. galera sabe muito bem disso. Muito bom, Bruno. E tem que ter visão de mercado, né? Não tem. E quantos de nós passamos assim tentando... É um trabalho diário, na verdade, né? Eu tô falando aqui para vocês uma jornada de alguns anos e mais recentemente no mesmo desafio há quase 2 anos, né? Só de coisas que a gente foi implementando e dando certo. Eu não comentei as coisas que deram errado. Eu não comentei as coisas que deram muito errado, né? A gente tentou trabalhar um tempo sem gira, que não me escutem, né? Cara, a gente tentou mudar um monte de coisa para conseguir tudo fortalecendo o mindset do pessoal, né? Quando houve um determinado momento que o problema de eficiência não era nem de eficácia, o problema de eficiência era a ferramenta, sei lá, o gira. Boa. Tá bom, tira o gira. A gente fez que isso. Você foi tirando as muletas, né? Cara, remoção de muleta total. Aí tirou o gira, pôs num Trello por 3 meses lá completamente, todo mundo com cuidado, porque depois ia ter que subir tudo de uma vez só, no fluxo, né? Mas depois de tudo isso feito, a gente percebeu que a performance mudou nada. Nada. Lead time, nada. O time me escuta, ele não deixa mentir, mudou nada. A gente só voltou e a muleta removeu. Ninguém nunca mais reclamou do giro. Esse Qualquer outra coisa. Todas as ações elas vão muito em mindset, dos acertos e dos erros, né? Eu acredito muito que, principalmente hoje, cara, com inteligência artificial generativa, com a quantidade de informação que a gente tem no YouTube, o desenvolvimento, ele é, sei lá, 80% Ctrl-C, Ctrl-V, né, cara? Você só tem que saber buscar nos lugares certos. Mas essa parte comportamental do time comprar a missão, acho do que time... tá a diferença. A diferença tá ali, cara. Eu acho, pegando um ponto que você acabou de falar aí pra gente fechar, o que você traz pra galera que tá nos assistindo, principalmente numa visão de estratégia, produto, etc. Quais são, na sua visão, as 3 palavrinhas... ou as 3 direcionamentos que você deixaria pra galera aí, puta, você vai investir nessa frente, você vai aprimorar, o que você indicaria aí pra galera seguir e se aprimorar nessa visão de estratégia de produto? Recomendação mesmo? Recomendação. Pode ser recomendação de leitura? Pode, sentido? o que você achar melhor. O que você achar melhor. Cara, esse ano eu li... Tem 2 livros que eu li esse ano que um foi bem clichê mesmo, que é o Essencialismo. Eu acho que essa pegada de você conseguir isolar o que vai ser melhor construído e focar só nisso ajudou bastante. Mas tem um outro que, de todos os livros de framework que eu já li de gestão de produto, eu li alguns, a gente mencionou alguns inclusive aqui hoje, tem um chamado The Lean Product Playbook. Cara, esse aqui ele cobre tudo. Pra mim, ele foi o que melhor sintetizou esse desafio, e isso eu tô falando que eu já li os do Marty Kagan, né? O Inspirado, Empoderado, eu li até o Loved, que saiu da Martina Lonchenko recentemente, mas esse aqui ele centraliza muita coisa, e essencialmente o que ele quebra? O produto ele tem que ter um porquê ele existe, ele tem que ter uma missão, tem que ter uma visão, o time tem que entender isso, tem que ser algo muito fácil da galera gravar, tem que ser algo inspirador pro pessoal fazer, né? Você precisa ter métricas. O pessoal tem que saber que ponteiro que eles estão mexendo com cada movimento que ele está fazendo, né? E o terceiro que eu diria, faz a gestão do produto pelas pessoas. Você viu que tudo que a gente falou aqui foi no comportamental da turma. Tecnicalidade de verdade. O pessoal vai no YouTube, o pessoal hoje em dia tá colocando chat GPT para fazer para programming. Escreve esse trecho aqui para mim, volta, cola aqui, não deu certo. Puta. O cara tem a paixão de pegar o trecho do bug, colar no chat GPT de volta, deu errado nesse pedaço aqui, ele volta. Então assim... Eu acho que hoje a gente está muito mais propenso para falar de human skills. Eu achei legal sobre isso. Não tinha escutado isso do soft fundindo, evoluindo para human skill, mas eu acho que faz sentido. É o soft e o hard, né? Eu acho que eu deixaria isso. Talvez a recomendação de leitura, esses 3 pilares. Assim. Que legal. Muito bom. Show de bola, Alex. Show de bola. Você vê que gestão de produtos ou agilidade para negócios é algo que exige esforço. Não é impossível, mas exige esforço. Exatamente. Bastante. Exige esforço. É isso aí, Bruno. Obrigado pelo seu tempo. Pô, valeu. Foi um prazerzaço bater um papo com você. Valeu mesmo. É isso aí. Ale, mais algum ponto?
Então, só fechar com a galera. Aproveitem, porque aqui esse bate-papo aqui é de milhões. Aproveitem bastante e vamos para as próximas etapas, né? Bora. Nas frentes. É Valeu. isso aí, Bruno. Valeu. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Valeu. Valeu, Beijo, galera. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.